Olá, pessoal. Muita luz, muita paz a todos. É com alegria que nós estamos aqui para iniciar o nosso seminário da semana, com 4 conferências sobre a grande transição planetária. E hoje nós vamos falar sobre as grandes transformações do planeta, que ocorreram no século XX e agora no século XXI, as grandes mudanças e o que poderá vir e o que virá para corroborar essas mudanças, no sentido de apontar para uma nova ordem planetária, um novo mundo, um novo momento. Tá? Então vamos lá então. Vamos analisar, primeira coisa, as transformações planetárias. Ok? Em todos os aspectos, para vocês vão perceber se realmente não vai haver uma transição planetária, uma mudança planetária. Tudo aponta para isso. Tudo aponta para isso, nós devemos ter consciência disso, tá ok? Então vamos lá. Primeiro aspecto, vamos pegar o chamado século XX. Ok? Bom, em 1900... Na verdade, vamos mais lá atrás ainda. Eu não quero nem começar no século XX. Com o Renascimento. O Renascimento é exatamente um marco extremamente importante, que foi o início da mudança planetária. Ok? Tá? Então, nós tínhamos um planeta durante praticamente 10 mil anos na Idade das Trevas, sem nenhuma perspectiva de mudanças. Ok? Se você encarnasse 2000 anos antes de Cristo e 1000 anos depois de Cristo, não ia fazer diferença nenhuma. O mundo era exatamente o mesmo, sem nenhuma mudança. Em nenhum aspecto. No entanto, se você pegar exatamente a partir das grandes revoluções que começam aqui, o mundo começa a mudar com a ciência. É muito importante que a ciência, ela faz o quê? Ela faz uma cisão com a religião. Essa é uma das primeiras questões fundamentais da evolução do século XX, do Renascimento. Tá? O Renascimento, a ciência, ela vai fazer uma separação, ela vai romper com a religião. Porque a religião é que mandava, a religião que ditava as verdades, a religião que controlava o pensamento das pessoas. Ok? E as verdades. E nunca saiu do lugar, Durante todos os séculos que a religião dominou, o mundo nunca saiu do lugar. É um atraso para a civilização. Tá? Com o advento da ciência, nós vamos ter uma mudança de paradigma em todo o pensamento humano, que é, o fim do geocentrismo. Ok? O fim do geocentrismo com o advento do heliocentrismo. Uma mudança radical nos conceitos. Tá? Isso coloca a Terra como mais um planeta. E o conceito de sistema solar é aventado pela ciência. Ok? Aí vem 2. O grande Galileu, Galileu Galilei, fazendo mudanças profundas, no contexto do girar da Terra.
Então, pela primeira vez, a gente sai do obscurantismo e discute e traz a consciência do mundo da rotação do planeta Terra. E da translação da Lua ao redor da Terra. Tudo isso é uma mudança radical. Ao redor da Terra. Saiu aquela visão astrológica quadrada, né? Porque a visão da astrologia é uma visão tosca, né? Em termos de movimento planetário, que vem lá de trás, tá? De um sistema geocêntrico, gira em torno da Terra, a Lua gira em torno da Terra. E com essa mudança de conhecimento, Galileu faz a grande revolução, né? E Galileu é conhecido como o pai da ciência moderna. Porque esse cidadão, ele vai fazer pela primeira vez a relação entre, né? Oi? Entre a linguagem matemática para descrever um evento, na descrição de um evento físico. Ok? Então, essas coisas aqui, para vocês parecem que não é nada, mas é muito. É uma mudança tão profunda no conhecimento humano, induzido e inspirado por forças superiores, que tiveram que romper com a igreja, custando sua própria vida, porque entrou num debate quanto o poder existente e quanto a gente não foi queimado na fogueira por defender essas verdades. Tá? Então, eu quero mostrar para vocês que a transição planetária começou lá atrás. Ela está só se intensificando agora. Gente, nós estamos às portas da transição. O que vocês vão ver ainda? O que vocês vão ver? Essa pandemia é apenas o começo. Muito bem. Deixa eu apagar aqui que eu preciso colocar mais coisas. Agora nós vamos para o terceiro item dessa revolução. Né? Porque, na verdade, o que o plano astral faz? O plano astral vai encarnar grandes gênios que vão ser responsáveis quase que sozinhos por fazer essas mudanças naquela época. Tá? Então agora vem Isaac Newton. Isaac Newton é o grande cara, né? Junto, né, com, na verdade, um antecessor dele. Deixa eu colocar um antecessor dele. Depois de Galileu, nós temos um antecessor chamado Johannes. Kepler. Esse cara aqui é o cara. Você tem hoje, nós temos até hoje, né, sondas espaciais chamando o telescópio Kepler, por exemplo, tá? Em homenagem a ele. Esse cara mudou totalmente a visão que nós tínhamos da astrofísica, né, e do sistema solar. Ele escreveu 3 leis fundamentais do sistema solar. A primeira lei, falando que todo corpo celeste gira ao redor de outro através de uma órbita elíptica. Então, o Sol e os planetas giram, né? Os planetas giram ao redor do Sol numa órbita elíptica. Tá? Segunda lei do Newton, desse cara, vocês não vão entender muito direito, né? Mas ele diz o seguinte, né? Eu vou pegar 2 setores dessa elipse aqui. Ó. O astro está girando, tá? Então, aqui eu tenho um intervalo de tempo delta T1.
aqui eu tenho um intervalo de tempo ΔT2. E dentro desse espaço, né, aqui eu tenho uma área matemática mesmo, uma área estrutural. Então, aqui eu vou chamar de A1 e aqui eu vou chamar de A2. Kepler demonstrou que se ΔT1 igual a ΔT2, isso implica que A1 é igual a A2. Ou seja, falando matematicamente essa linguagem, que é o raio vetor da elipse varre áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Essa é a segunda lei do Kepler. E a terceira, né, que vai ser também uma grande revolução, que vai dar base para toda a ciência moderna, né, para toda a medicina, tudo que vocês conhecem hoje em dia é discutido através disso aqui. Né? Ele fala que o período orbital de um astro, dividido pelo raio médio ao cubo da sua órbita elíptica, será sempre uma constante. Tá? Isso aí demorou anos, muito tempo para chegar a essas conclusões, através de observações e medidas com precisão do movimento astronômico, principalmente do movimento de Marte. Bom, então, a partir deste primeiro cara, vem, né, aquele que será basicamente o grande mestre da mudança de consciência, que é o Isaac Newton. Oi? Quê? E é 2S mesmo. Né? Eu acho que é assim, se eu não estou me enganado, procura aí, tá? Se eu errei, às vezes eu erro, faz tanto tempo que eu não escrevo essas coisas. Hã? 2A e um S. Então, tire esse S e põe 2A. Isaac Newton, isso. Tá? Então, esse cara aqui, você tá entendendo? Em 1566, ele vai lançar o seu princípio à matemática. Ele vai desenvolver as chamadas 3 leis fundamentais as 3 leis da mecânica. Tá? Ok? As 3 leis fundamentais da mecânica. A primeira sendo a lei da inércia. Né? A segunda sendo o que é? Não. F igual a ma. A segunda lei de Newton é, toda vez que eu aplico uma força dentro da curva, ele adquire uma aceleração de acordo com a força aplicada, diretamente proporcional. A terceira lei é a famosa lei da ação e reação. Tá? Ok? Muito bem. Isso aqui em 1500 e pouco, 1566, ele lança o princípio da matemática. Depois ele lança um livro especial sobre ótica, que ele vai escrever todas as leis da ótica moderna, ele inventa o óculos e uma série de outras coisas importantes. Muito bem. Então, por que eu quis fazer isso? Porque depois desse cara aqui, começa a haver uma revolução total nos paradigmas da visão do mundo em relação ao universo, em relação a si mesmo. Essa coisa vai dar um avanço na medicina, vai dar um avanço em todas as áreas da ciência, vai dar um avanço na tecnologia, na industrialização, tá? Ok? Inclusive em todas as teorias da eletricidade, eletromagnetismo, que depois vai culminar com o famoso século XX. Então, isso aqui é a ferramenta básica para a grande transformação planetária que virá no século XX. Né? O século XX é o século da grande mudança. Né? Então, tudo isso foi feito 1500 e pouco. Agora, até você chegar ao século XX, que é 1900, tá? Você tem 300 anos de um aperfeiçoamento de uma discussão de tudo isso. Tá? Deu base às máquinas a vapores, aos transportes, aos trens, à revolução industrial. O que movia a indústria era a máquina a vapor. Até 1900, né? Até a descoberta da eletricidade. Ok? A grande revolução da eletricidade no século XX. Tá? E as grandes
descobertas tecnológicas, o cinema, a fotografia, né? Tá com foguinho a minha gatinha aqui. Né? Então, vamos já para o século XX. Então,